Olá, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Nogueira, da Proface Educação, e vamos estudar mais uma autora aí para a prova do mérito do Estado de São Paulo. Agora nós vamos ver sobre SECOM, que fala sobre os conflitos na escola. Vamos lá? Essa é a capa do livro, tá? A SECOM, ela não é uma autora que tem várias contribuições no livro, inclusive de Rubem Alves, tá? Vamos lá. Conflitos na escola, modos de transformar, dicas para refletir e exemplos de como lidar. Então, conflitos na escola, conforme a autora, e nós sabemos, vejam várias situações aí. Conflitos sempre vão existir. Por quê? Porque cada um tem a sua opinião, reage de uma forma, né? Então, ninguém pensa igual a ninguém. Então, conflitos vão ter. É isso que é falado. Que para existir uma reflexão, um debate, vai ter conflitos. Porém, quando nós falamos de conflitos, é saber dialogar. É no sentido de eu não penso da mesma forma que você. Porém, esses conflitos precisam ser bem trabalhados na escola, tá? Para que não se torne violência, tá? Conflito é uma situação, nós resolvemos através do diálogo. E isso não pode se transformar em violência, resolver os conflitos na base, né, de xingamentos, de agressões, enfim. Vamos lá? Por isso que no Estado tem os mediadores, né, de conflitos, ok? Vamos lá? Conflitos na escola, modos de transformar, dicas para refletir e exemplos de como lidar. Então, a palavrinha com quem lidera a escola, tá? Vejam, na escola nós temos várias lideranças, né? O diretor é um líder, o coordenador é um líder, muitos professores são líderes e nós temos dentro da gama de alunos aí, aqueles que são líderes também. Tem aqueles que são mais introvertidos, que não gostam muito de falar, tem aqueles mais extrovertidos, mas nós temos os realmente líderes. São aqueles que participam, que dão opiniões, que levam o que foi falado para os demais alunos. Então vamos lá. E essa liderança nós temos que trazer para nós, professores, de forma positiva, tá? O líder, ele faz a intermediação dos conflitos também, tá? Porque ele tem um jeito de conversar com o colega que às vezes nós não temos, né? Então vamos lá. Conflitos existem por toda parte, não só no ambiente escolar, né? Conflitos vai existir em toda parte. Não são em sua natureza nem bons nem ruins, fazem parte da vida em sociedade, tá? A maneira como lidamos com eles, no entanto, faz com que o desdobramento seja positivo ou negativo, certo? Então, conflito vai ter, mas se você não conseguir resolver através do diálogo, ele vai ser negativo. Se você consegue resolver através de uma boa conversa, ele é positivo. Quando bem manejados, os conflitos podem levar a situações de intensa criatividade e aprendizagem, tá? Porque houve um conflito ali de opiniões. Vamos pesquisar mais a respeito do assunto e por aí vai. Quando ignoramos ou mal administrados, podem ter consequências não desejadas, o que comumente se denomina violência. É uma das possíveis consequências da inabilidade em se manejar conflitos. Compreender isso é uma questão crucial para gestores e outras lideranças escolares. Dando continuidade aí, o poder de agir para transformar. Vejam, você, como uma das lideranças da escola, pode criar condições para que os conteúdos aqui reunidos sejam utilizados da melhor e mais útil maneira, provocando reflexão e ações coletivas.
Temos aqui palavras-chave positivas, reflexões e ações coletivas, rumo ao fortalecimento de um clima favorável ao diálogo e aprendizagem. Uma atmosfera na qual gestores, professores e alunos se tratem com respeito e experimentem viver novas relações baseadas na confiança mútua. Então, vejam aí. Então, é necessário. Então, o que aqui fala, né? O que a autora está falando? Que dentro da escola nós temos várias lideranças, conforme eu falei no início. Então, nós temos diretores, líderes, professores líderes, alunos líderes, e tem que haver uma reflexão, ações coletivas, que através do diálogo se chega no acordo, né? Isso vai facilitar o quê? A aprendizagem, tá? Mas isso requer o quê? O respeito, não o autoritarismo, o respeito, a confiança mútua, para que haja interações, haja essas relações, para que dê certo, tá? E acredita-se que possui, né, essas necessárias competências e habilidades para fazer isso acontecer, que pode melhorar. Ó, as palavras competências e habilidades também são palavras-chave, tá? Olha lá. Então, uma escola segura, né? O que é considerado aí uma escola segura mediante esses conflitos? É aquela que o que prevalece é o equilíbrio. O equilíbrio através de reflexões, ações, diálogo, respeito, confiança. Isso vai chegar ao quê? Ao equilíbrio, né? Saber ouvir a todos, saber respeitar sua vez. Então, precisa haver o equilíbrio para que não se torne uma bagunça, ok, Gil? Apesar e por causa dos conflitos. Há um equilíbrio, por definição estável, entre necessidades, saberes, culturas diferentes que dialogam entre si. A violência é a ruptura desse equilíbrio dialógico. Então, assim, se não há, qual é o contrário desse equilíbrio? O contrário do conflito que traz o equilíbrio? A violência, tá? Apesar de ser negativa, é uma palavra-chave, negativa, mas tá? É o pensamento da autora. Então, a violência quebra esse equilíbrio dialógico. Por quê? Se houve violência, é porque não foi resolvido o conflito de forma dialógica. Então, não houve o equilíbrio. Se não há esse equilíbrio, acaba o quê? Gerando violência, que pode ser violência física, violência psicológica, vários tipos aí, né? Para criar uma escola em que haja a paz que todos desejam, deve-se intervir criteriosamente em 3 momentos distintos. Equilíbrio, quando se previne a ruptura, ou seja, o equilíbrio para não chegar à violência, a ruptura do equilíbrio e de restauração do equilíbrio. Tudo requer equilíbrio, palavra-chave. Para não chegar à violência, o conflito precisa se tornar equilibrado. Estratégias e instrumentos apropriados a cada um desses momentos devem ser utilizados, tá? Então, o foco da SECOM, da autora, é que ela vai defender os conflitos, porém de forma positiva, né? Se souber ser bem trabalhado esses conflitos, eles são positivos. Agora, se não forem bem trabalhados os conflitos na escola, se torna violência. Para não se tornar violência, precisa desse equilíbrio. E como que nós vamos conseguir esse equilíbrio? Através de reflexões, ações, diálogo, respeito, confiança, ok? Vamos lá. E a competência? Saber é saber fazer. Bom, existe o saber, que é a teoria,
e o saber fazer, que é a prática, é colocar a mão na massa. Então, isso que está sendo falado aqui também está no próprio currículo do Estado de São Paulo, na própria BNCC fala a respeito do saber, tá? Saber fazer. Então, é uma competência. Ele é competente naquilo, ele sabe fazer. É a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Então, nós temos que ter competência para lidar com os conflitos da escola, competência de saber dialogar, de saber refletir nas ações, né? Competência para ter o equilíbrio, ok? Então, competência significa tudo aquilo que se faz com eficácia, tá? Buscando favorecer o desenvolvimento na escola de competências para lidar com o conflito. Então, é necessário essas competências. Nem todos sabem lidar com conflitos, precisamos aprender, tá? Bem como prevenir e interromper as violências organizadas, cada capítulo em 5 partes. Então, assim, antes que aconteça a violência, então vamos prevenir, para que o conflito não se torne uma violência, tá? E aqui a autora divide essa parte, né, em 5 partes: história da vida real, contribuição da teoria, caixa de ferramentas. Então, história da vida real, um exemplo concreto que possibilita estabelecer conexões entre o tema do capítulo e situações desafiantes do dia a dia das escolas e comunidades, recuperando as emoções e os sentimentos envolvidos. Então, é uma parada de reflexão. Quais são as situações desafiantes que estamos enfrentando na escola? Tá? É a hora de refletir. Contribuição da teoria: dados de pesquisas ou análises que convidam a compreender os desafios cotidianos sob uma nova perspectiva. Então, temos dados, né, concretos que podemos levar para os alunos, mostrando, né, que não tendo equilíbrio dentro dos conflitos, olha quantos casos de violência aconteceram nas escolas. Então, é algo que pode se refletir, buscar soluções, mesmo que não seja na sua escola. Olha, você viu na escola X, na escola Y o que aconteceu, as agressões, por que não foi verificado, por que não foi prevenido? Caixa de ferramentas, um repertório de estratégias coerentes com as descobertas das pesquisas, que podem ser selecionadas, recriadas, utilizadas pelos gestores junto à equipe de professores ou pelos docentes junto aos alunos e familiares, para prevenir violências, promovendo o diálogo e a cooperação. Então, aqui é uma sugestão para trazer, né, tanto a equipe de professores, gestores, como alunos, pais de alunos, né, os familiares de alunos, para participar. Então, é uma série de atividades que são estratégias, né, que eles possam participar. Então, situações, problemas que são levadas, o que seria feito se isso acontecesse na nossa escola, tá? Então, é uma caixa de ferramentas, são várias estratégias positivas que deram certo em outras escolas em que a autora nos traz. Baú de brinquedos. Como diz Rubem Alves, eu falei para vocês que ele participava também do livro da SECOM, as pessoas precisam de ferramentas e de brinquedos. Então, ferramentas são as estratégias e dos brinquedos para se humanizar. Esse baú traz sugestões para aumentar o amor pela vida e a resistência criativa aos conflitos, mobilizando múltiplas linguagens e múltiplas inteligências de forma lúdica. Então, é uma forma de dinamizar o assunto, né? É através do quê? Jogos, brincadeiras, algo dinâmico, né? Todo esse lúdico. Então, além das ferramentas que nós vimos, aqui a caixa de ferramentas, nós temos o baú de brinquedos, né? Então, tudo isso
alinha de forma positiva para que esse conflito tenha, né? Esses conflitos tenham equilíbrio. E nesse manual, que foi disponível para vocês em PDF, vocês podem pesquisar, tá? Lá, aqui não tem como eu trazer todas as sugestões, porque o livro é bem extenso, então não tem como trazer todas as sugestões, tá? Mas tem exemplos dessas sugestões que estão sendo dadas aí, né? Uma atividade que eu possa trabalhar dentro do baú do brinquedo, o amor pela vida. Aí tem lá uma atividade própria para fazer com os alunos, conforme cada faixa etária, tá? Isso pode ser trabalhado em todas as séries com os alunos, em todos os anos, tá? Como fala, múltiplas linguagens, ou seja, de várias formas de comunicação aí que é utilizada, tá? Oral, escrita, desenho, várias formas. E por último, refletir para agir. Então, a reflexão aí. Eu reflito para que eu tome uma ação, para que eu, né? Perguntas que convidam o leitor a examinar o conteúdo apresentado à luz da sua experiência e a tomar decisões a respeito de como reinterpretá-lo e colocá-lo em prática, contribuindo para a transformação e o aperfeiçoamento da realidade escolar e comunitária. Então, aqui são sugestões para como organizar de forma positiva esses conflitos para que haja esse equilíbrio. Então, são sugestões. Trabalhar a história da vida real, contribuição da teoria, são pesquisas, caixa de ferramentas, que são as estratégias, o baú de brinquedos, jogos, brincadeiras, o lúdico, reflexão, então refletir para agir, né? Então é nesse sentido. E finalizando, dialogar. A palavra diálogo é muito importante. É transformar conflitos em aprendizagem e mudança. Olha que interessante. Dialogar é transformar conflitos em aprendizagem e mudança, de forma positiva. Aprender a lidar com os conflitos como seres humanos autônomos, capazes de dialogar e encontrar estratégias, encontrar soluções para aquele conflito. A ruptura do diálogo ou do equilíbrio é o começo da violência. Então, precisa resolver os conflitos através do diálogo, tendo equilíbrio para que não aconteça a violência. Escolas em equilíbrio, momento de prevenção. Então, uma escola que está em equilíbrio está sempre prevenindo a violência, ok? Então, esse é o pensamento aí da autora. As palavras-chave não podemos esquecer aí, ok? Até o próximo autor.